5 minutos para fazer uma palavra aqui um tanto interessante para vocês, no livro de Esdras. Esse aqui é o canal O Pregador Caminhando pelo Evangelho. Sou da Igreja Shekinah de Deus e convido vocês para estarem lá de domingo ou de quinta-feira com a gente, certo? E falando aqui uma palavra que é pouco lida, pouco falada, muito conhecida, mas pouco debatida, que diz assim, ó, em Esdras capítulo 3 e o verso 12. Porém muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre seus fundamentos, vendo perante seus olhos esta casa nova, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram suas vozes com júbilo de alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo e as vozes deles se ouvia de muito longe. Então essa palavra aqui, ela vem nos falando que quando Zorobabel e Jesuá, eles voltaram de Babilônia para reconstruir o templo em Jerusalém, eles chegaram ali na reconstrução, a Bíblia fala que demoraram 2 anos para começar. Mas daí começaram, se organizaram, quem são os levitas, quem vai trabalhar, quem vai tocar, fizeram aquela organização. E depois da organização começaram a fazer. Quando o alicerce ficou pronto, então daí veio lá os cantores, veio os músicos, eles cantavam em dueto, cantavam de todas as maneiras, grande é o Senhor, maravilhoso em obras, né? Bom é o Senhor eterno, a sua misericórdia, eles cantavam e louvavam ao Senhor. E nesse meio cântico, aqueles mais velhos que conheceram o templo antigo, porque eles ficaram 70 anos no cativeiro. Então, quem foi para o cativeiro com 5, 10 anos, agora estava com 80. Mas eles viram o templo de Salomão, que foi destruído. E agora eles foram para o cativeiro em Babilônia, e agora eles voltaram para reconstruir. Mas quando eles viram o alicerce, que era um alicerce pequeno, comparado com o outro, choraram com grande choro. Agora, quando você fala um templo menor, o templo não era menor, porque o templo tinha por Deus o tamanho que Deus deu, e o templo tinha que ser daquele tamanho. Mas eu falo pátio, em fora, tudo que envolvia o templo era menor do que o outro, porque o templo em si era daquele tamanho mesmo. Mas o pátio e os ornamentos e as joias e tudo o que tinha ali era menor. Então os velhos choravam por ver aquilo ali. E os mais novos, quando viram lançados os alicerces, já se alegraram com grande júbilo. E daí esse barulho foi para muito longe, de longe se ouvia o canto e o júbilo. Só que a voz do choro se misturava com a voz de alegria. E virou aquela confusão toda ali, né? De louvor e adoração, de choro e alegria. Não sabia se choravam, se estavam chorando de tristeza ou se choravam de alegria. Ninguém entendia o que estava acontecendo ali. Mas foi com grande volume. O que fica aqui para nós agora? Literalmente aqui está escrito para nós que quando uns se alegram, outros se entristecem. É interessante como que vejo que os novatos, os novos, quando viram aquilo ali feito, se alegraram sobremaneiramente. Mas os velhos que viram como era no passado, se entristeceram. Mas eles glorificavam a Deus. Mesmo assim, eles estavam tristes de ver que o que Deus estava fazendo naquele momento era pouco perto do que era antes, era pouco. Mas eles estavam chorando porque era pouco, mas era um choro de júbilo, porque estava sendo reconstruído. Então na igreja, isso é prático, isso é literal para você e para mim. Sempre vai ter pessoas chorando, porque lembra de como era e lembra como é hoje. A igreja nunca é igual, irmãos. Eu estou há 40 anos no Evangelho. E quando eu lembro como era a igreja e vejo como ela está hoje, eu tenho vontade de chorar. Quantos pastores não conseguem superar isso? Você que é pastor velho, pastor de idade, que fala, no meu tempo era assim, hoje não é mais. O seu tempo passou, irmão. O meu tempo passou. Eu não consigo acompanhar essa geração. Eu não consigo acompanhar esse evangelho que é pregado hoje. Eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de largar a mão, eu tenho vontade de sair correndo. Isso para mim não é evangelho que é pregado hoje, não é mais evangelho. Cadê os cultos de oração? Cadê os cultos de doutrina? Cadê os cultos de ensinamento? Cadê o amor da igreja, irmão? Tudo está virando show. Tudo está virando culto. Está virando, sei lá, o que está virando a igreja hoje. Os crentes de hoje parecem um crente cheio de mimimi, cheio de coisinha, não pode falar mais demônio, não pode falar capeta, não pode expulsar demônio, não pode filmar o rosto de ninguém, não pode fazer mais nada. O que está acontecendo na igreja de hoje? Eu tenho vontade de chorar. E os sacerdotes choravam. Mas não é um choro assim de ódio, um choro de mágoa, um choro de sofrimento, mas é um choro de ver como que era e como que está sendo hoje. Por outro lado, essa juventude que está chegando agora, eles estão exultando em Deus. Eles não viram como era, então para eles o que eles estão vendo hoje é o máximo, é a maravilha que eles estão vendo hoje, e eles estão se alegrando. Então quer dizer que na igreja sempre vai ter os que choram e os que se alegram. Eu não sei a qual grupo você pertence. Você pertence ao grupo que chora ou pertence ao grupo que se alegra? A qual grupo você pertence?
Eu também não sei. A qual grupo eu pertenço? Eu tento ser do grupo que chorava, que chora pelo passado, mas que se alegra com o futuro do que está acontecendo na igreja. Mas uma coisa eu falo para você: chorando ou se alegrando, esteja na casa do Senhor. Chorando ou se alegrando, só quem estava lá vendo e participando. O lugar da pessoa é dentro da casa de Deus. Eu digo para você que se tu ficar dentro da casa do Pai, mesmo não concordando com tudo, mesmo triste por não ser do jeito que você quer, mesmo não sendo do jeito que você quer, mas se você ficar lá dentro, ou você vai rir de alegria, ou você vai chorar na presença de Deus, saudoso talvez, mas chorando. Mas o seu lugar é dentro da casa do Senhor, vendo em que sejam os alicerces da grande obra que Deus vai fazer. Não saia da casa do Pai, porque quem estava longe só ouviu o barulho. Estou ouvindo um barulho. Ouvindo barulho, longe não é o seu lugar lugar é dentro, ou chorando por não ser como era, ou se alegrando por o que Deus está fazendo. O seu lugar é dentro e nunca longe, porque ali Deus vai falar, ali você vai ver, ali você vai se emocionar na presença de Deus, dentro da casa do Pai. Fica na paz, Deus te abençoe.